Bom dia, jovens. Então vamos para a correção da atividade 2, né, referente à nossa prova 2, dos capítulos 8, 9 e 10. Vamos lá? Pessoal, então são 10 questões. A primeira delas fala sobre as características demográficas da região sudeste. Lembrando que a gente vai ter ali duas regiões, né, a serem estudadas, a serem exploradas nesse conteúdo de prova: região sudeste e a região centro-oeste, né? Um pedacinho da região centro-oeste ali de conteúdo a gente vai abordar nessa prova. Primeira questão então, destaque algumas características demográficas da região sudeste. Sudeste que é composto por estes 4 estados aqui, ó: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O que tem de interessante ali demograficamente falando? Ela concentra 42,1%, ou seja, mais de 40% da população nacional, né, no território da região sudeste, e em contraposição, ela só ocupa 10% do território. Então, se vocês repararem aí a sobreposição dos dados, é o seguinte, né, mais de 40% da população brasileira ocupando 10% do território nacional, tá certo? É uma concentração bastante grande aí de população nesse território, tá certo? Vamos lá então para dados específicos de cada um desses estados. São Paulo tem uma densidade demográfica, ou seja, a relação de habitante por quilômetro quadrado, né, o número de pessoas do estado pelo tamanho desse estado. 166,2 habitantes por quilômetro quadrado. Rio de Janeiro, 365,2 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Esses são os que têm uma maior densidade demográfica. O Rio de Janeiro, por ser um pouquinho menor, né, ele acaba tendo uma densidade demográfica muito alta, tá certo? Minas Gerais, 33,4 habitantes por quilômetro quadrado e Espírito Santo, 76,3 habitantes por quilômetro quadrado. Todos eles estão acima da densidade demográfica nacional, que é de 23,6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, demograficamente falando, todos os estados estão acima da média nacional de densidade demográfica. Tá certo? Bora ver. Deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu ver onde vai caber minha cabeça melhor. Aqui desse lado, talvez. Não ficou tampando ali, mas a gente dá um jeito, né? Como se deram a colonização e o povoamento da região sudeste? Então, contar um pouco da história da região sudeste ali, como é que isso começou. Primeiro, a chegada se deu aqui na capitania litorânea de São Vicente, né? A capitania de São Vicente, então, foi o território onde se iniciou a colonização da região sudeste, através inicialmente do cultivo de cana-de-açúcar, mesmo ela não sendo favorável à produção, né, naquela região. Ela se adapta melhor no Nordeste, tá certo? Então, mesmo com a cana-de-açúcar não sendo tão bem adaptada àquela região, ela acaba sendo cultivada ali, tá certo? Só que isso também não é o único momento ali, né? Existe uma tendência a interiorizar a ocupação, a avançar a ocupação para dentro do continente. Isso é feito por quem? Pelos bandeirantes e pelos jesuítas, né? Os bandeirantes e os jesuítas, bandeirantes que eram exploradores, né, pagos, e os jesuítas que eram padres vindos da Espanha. Eles começaram a se embrenhar na mata atrás de indígenas, os bandeirantes para escravizá-los, né, ou para exterminá-los, e os jesuítas para catequizá-los, para trazer alguns desses indígenas, né, menos resistentes, no sentido de não ter um enfrentamento, a fim de catequizá-los, né, transformá-los em cristãos, tá certo? Então, nesse processo aí de entrada pelo território, eles vão atingir a Serra do Mar. Eles saem daquela região litorânea primeira ali, que é bem curtinha, e começam a subir a Serra do Mar, né? Quando eles chegam no chamado Planalto de Piratininga, que é onde fica São Paulo, eles se estabelecem ali, né, uma primeira vila, eles estabelecem ali um primeiro povoado, que depois vai se transformar na grande cidade de São Paulo. Esse processo de subida da Serra do Mar, de interiorização, né, de povoamento daquela área toda, ela vai ser impulsionada pelo cultivo do café, né? Então, inicialmente, começa-se a exploração com a cana-de-açúcar, né, no primeiro momento, e depois esse impulso de povoamento passa a ser motivado
tanto pela descoberta de pedras preciosas, isso lá para Minas Gerais, quanto para a produção do café entre São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos ver aqui. Olha lá, ó. Explique a importância do ouro e do café para o Sudeste. Essa aí já é a resposta da 2, né? Mas que pega gancho na 1. Né? Por quê? Porque ela vai dar continuidade a esse processo de povoamento. Vai falar um pouco mais sobre esse processo de povoamento. Então, beleza. No século XVI, teve ali a inserção de cana-de-açúcar e depois de café. Esses dois produtos vão estimular o povoamento em direção ao interior. No século XVII, já lá no final do século XVII, né, os bandeirantes, aqueles exploradores pagos, encontram ouro e pedras preciosas no interior de Minas Gerais, né, naquela região mais a norte ali da capitania de São Vicente, tá certo? E há uma certa conjunção ali, uma sobreposição de momentos, que no seguinte, o Nordeste já estava perdendo o seu destaque como grande produtor de cana-de-açúcar, né? Vocês lembram sempre que quando a gente fala de Nordeste, de cana-de-açúcar, em algum momento a Holanda vai se transformar um concorrente muito forte da produção de açúcar lá na América Central, né? Depois de ela ter ocupado ali a região de Recife até São Luís, basicamente, né? com embarcações holandesas, eles vão sair do território brasileiro e vão para a América Central produzir açúcar lá, e isso gera concorrência com a nossa cana-de-açúcar brasileira, né? E o mercado de cana-de-açúcar entra em declínio. Então, nesse momento, é que se descobre ali ouro, né? E pedras preciosas no interior de Minas Gerais, tá certo? E isso vai dar um grande start nesse povoamento mais massivo, nesse povoamento mais de grande movimento em direção ao Sudeste. Então, começa inicialmente através dessa grande atração feita pela descoberta do ouro, né? Lá no século XVII. Deixa eu baixar minha cabeça aqui, ó. Vamos lá. No final do século XVIII e início do século XIX, o ouro começa a se tornar cada vez mais escasso, né? Graças a essa grande intensidade de exploração de quase 2 séculos, né? Se pegar o final do século XVII, século XVIII e o início do século XIX, você tem aí mais de um século, né, transcorrido, onde o ouro ele foi intensamente explorado, né? Isso faz com que, claro, as jazidas, as reservas, os aluviões de ouro e de pedras preciosas vão ficando cada vez mais escassos. Só que teve uma outra grande situação ali de sobreposição, né, que vai ajudar o Sudeste a se manter como a região de destaque, que é o que? A ascensão, o crescimento da economia do café, a produção cafeeira, principalmente entre, né, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, você pode colocar Santos também, pega ali a Serra do Mar, né, de Santos a São Paulo, e depois São Paulo, Rio de Janeiro, pelo Vale do Paraíba, né? O que acontece então? Essa região, esse meio entre esses dois estados, se desenvolve muito. As pessoas começam a ir naquela direção para trabalhar, né, nas lavouras de café, nos cafezais, tá certo? E isso expande a economia da região, né? Quanto mais gente trabalhando, mais gente produzindo, mais o comércio acaba crescendo, mais as cidades acabam crescendo, e isso vai dinamizar a economia da região, tá certo? Isso, basicamente, esse grande impulso econômico da região sudeste, ele vai durar até o século XX, né? Esse fluxo de capital que veio das pedras preciosas e depois com o café, ele vai se manter em alta até o século XX. Portanto, olha bem, do final do século XVII até metade do século XX, praticamente, a região sudeste concentra importância econômica no país, né? Claro que isso vai trazer uma série de diferenciais para a região, né? Ela vai acabar sendo a mais industrializada, a mais urbanizada, a mais densamente povoada, tá certo? Então você tem esses dois movimentos ali. O ouro, inicialmente lá em Minas Gerais, e depois o café, né? No século XVIII e XIX, até um pedacinho do século XX, entre São Paulo e Rio de Janeiro. O café entre lá no século XVII e XVIII, depois o ouro entre o século XVII e XVIII e o café do século XVIII para frente.
Olha aí, ó, tem mais... falando um pouco mais sobre a questão da economia cafeeira, né? Que está implícito na pergunta e também para a gente ter esse conteúdo para estudar para a prova. A economia cafeeira foi importante pelo seguinte, né? Ela vai proporcionar todo esse desenvolvimento de infraestrutura, de trilhos, de fábricas, de ruas, de rodovias, de portos, né? Ela puxa, por conta dessa grande intensidade de comércio internacional, de exportação, de venda para outros países, ela vai puxar um desenvolvimento e um povoamento muito intenso na região sudeste, no interior da região sudeste, certo? Entre esses três eixos ali, São Paulo, Santos e Rio de Janeiro, tá bom? Outra coisa que aconteceu também de interessante, pessoal, lá em 1850, né, com a proibição do tráfico de escravos, a Lei Eusébio de Queiroz, você tem, logo na sequência, em 1888, né, 33 anos depois, não tão logo, mas alguns anos depois, a Lei Áurea, né, e isso acaba criando um impasse ali de mão de obra, porque os cafeicultores não queriam recontratar os negros, eles ficam meio à margem, né, o antigo escravo voltar agora como assalariado era meio incabível na cabeça do senhor da fazenda, né? E isso cria uma política de atração, de convidar, né, de estimular a chegada, a migração de europeus para as terras brasileiras, né? Já era um desejo do próprio governo não permitir a mestiçagem, né? Existia uma política meio que velada de branqueamento da população, então essa questão de convidar imigrantes, ela meio que vem a calhar, né? Ela é complementar a um desejo que já existia, tá certo? A população negra fica um pouco mais à margem da sociedade, tá certo? Esse processo ele não ocorreu de uma forma escancarada, mas ele foi um sintoma da sociedade que tinha acabado de abolir a escravidão e não tinha processos para assimilar essas pessoas, né? Então, a imigração europeia ela vem para suprir esse buraco de mão de obra deixado pela abolição da escravatura, né? Pela exclusão, pela retirada dos negros escravos naquela situação como mão de obra, né? Para agora pagar assalariados europeus imigrantes, certo? Então esse fluxo aí de chegada dos europeus ele está muito ligado a esse processo aí da produção do café no Sudeste, da abolição da escravidão, né? E desse buraco que ficou de mão de obra aí que agora passa a ser assalariado. Pessoal, períodos de industrialização que impulsionaram o crescimento socioeconômico do Sudeste. A indústria do Brasil, né? Ela está muito ligada à região Sudeste. Ela começou ali, né? Ela se expandiu dali. Então, sempre quando a gente fala de industrialização nacional, necessariamente a gente vai estar falando de industrialização no Sudeste. E, inicialmente, industrialização no Sudeste. Então, são momentos históricos que se sobrepõem. Tanto quando a gente fala do nacional, a gente vai acabar falando do Sudeste. E é isso que aconteceu. Os dois momentos históricos, né, onde a industrialização ela muda o padrão, ela muda o comportamento, o Brasil adota uma estratégia de repensar a industrialização, né? Essas duas situações elas acontecem na região Sudeste inicialmente, né? É dali que ela se dissipa pelo território nacional, tá certo? E quais foram esses dois momentos, né? Primeiro, o declínio que já era um pouco observado, né, do café no final da década de 20, 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, né? A gente já tinha ali outros concorrentes, mas também teve esse baque, né? O nosso principal comprador, ele para de comprar produto brasileiro, ele para de comprar o café brasileiro. O nosso segundo maior comprador, ou segundo dos maiores compradores, que eram os europeus, também em declínio dessa crise que se inicia nos Estados Unidos, eles diminuem a compra dos nossos produtos, e isso gera uma crise interna, né, de superprodução sem consumo. A exportação trava, você não consegue ter vazão daquilo que está sendo produzido, porque já está plantado, tem que ser colhido, né? Não é uma coisa que é feita por demanda, ela tem safras, né? Então a safra já era muito grande e você não teve vazão para essa safra naquele ano, naquele período. E como uma escapatória baseada talvez no modelo americano, né, feito com o Roosevelt do New Deal, o Getúlio, né, ele começa a pensar
em um projeto de modernização do Brasil. Como é que vai fazer isso? Investindo em infraestrutura, abrindo rodovias, abrindo ferrovias, abrindo eixos industriais que permitissem que quem tivesse dinheiro na época, no caso seriam os cafeicultores ou os filhos desses cafeicultores, né, o pessoal que tinha grana, a sociedade elite na época, então os cafeicultores ou os filhos desses cafeicultores investissem na produção industrial brasileira. E aí a gente passa pelo primeiro momento de industrialização mais sério no Brasil, chamado de substituição das importações. O que é isso? A gente começa a produzir aqui no Brasil coisas que a gente comprava de fora, né? Porque no primeiro momento acaba não vindo para cá esse produto, né? Porque não está sendo feito no país, ou porque o país está em crise, ou porque o país está em guerra. Então, nesse buraco aí, ó, entre 1929 até o final da Segunda Guerra, basicamente, né, em final dos anos 40, você tem esse impulso, né, histórico de industrialização nacional, né? A Era Vargas, a famosa Era Vargas, né, que pega ali todo o governo do Getúlio Vargas até 1945, tá certo? É motivada por essa vontade de industrialização, né, do desenvolvimento a partir da melhoria da infraestrutura, do oferecimento de meios para que a indústria crescesse, para que a indústria se instalasse. Então você tem esse primeiro momento ali que foi comandado pelo Getúlio Vargas, chamado de substituição das importações, né? Importações seriam aquilo que vem de fora. Se você tem a substituição da importação, quer dizer que você está fazendo aqui dentro, tá certo? Vamos lá. Olha lá, ó. Falei um pouco, né? A infraestrutura do café garantiu a concentração desses investimentos na região sudeste. Claro, já existia uma base, né, para que se implantasse uma capacidade de produção industrial. Já existiam os trilhos, já existiam os portos, tudo isso feito para escoar café. Só que agora, né, toda essa estrutura de transporte, de movimento de coisas que fossem produzidas aqui dentro ia ser aproveitada por produtos nacionais, tá certo? Por indústrias nacionais, né? Essa infraestrutura que já existia, ela ia ter uma outra aplicação agora, tá certo? Agora, a segunda fase ocorreu após a década de 50, com outro cara também famoso aí entre os presidentes, chamado Juscelino Kubitschek, aquele que fez Brasília, né? O mandato dele foi de 56 a 61, né? E ele foi o grande cara que implantou a mentalidade de expansão e abertura do mercado. O que é isso, professor? Expansão e abertura do mercado é simplesmente você abrir a fronteira para capital externo, você permitir que outras empresas de outros países tenham uma certa facilidade de instalar suas empresas aqui, né? Até aquele momento, a lógica era de protecionismo muito severo, né? Você tinha uma certa burocracia muito mais forte para se instalarem indústrias dos outros países aqui no Brasil, né? Isso era uma tendência, na verdade não era exclusividade do Brasil. E o Getúlio ele reverte, né? Ele pega uma tendência que já estava acontecendo na Ásia, já estava acontecendo ali em outros países da América, e ele então, claro, com uma forte influência, né, da política norte-americana, estadunidense, ele abre a fronteira e lança o projeto de plataformas de exportação dentro daquele outro projeto dele chamado de 50 anos em 5, né? Um projeto de super desenvolvimento, de super estímulo da economia, de super criação de mecanismos para produção, baseados principalmente em duas coisas aqui, ó: energia elétrica e capacidade logística, ou seja, produzir energia, seja majoritariamente hidrelétrica, que era a predominante na época, e capacidade logística. Se investe muito em rodovias, em construção de rodovias, né? Vocês lembram ali que a partir de Brasília depois saíam as radiais, né? A gente falou sobre isso no Centro-Oeste. Então, o Juscelino, ele foi o cara que investiu um pouco mais nesse modelo de expansão industrial, só que agora para atrair indústrias multinacionais, indústrias que vinham de fora. Então, só lembrando, final dos anos 20 até os anos 40, o Getúlio Vargas inicia o processo de industrialização com a substituição das importações. Ele começa a produzir o que era produzido lá fora, aqui no Brasil.
nos anos 50, final dos anos 50, começo dos anos 60, o Juscelino, né, lança os 50 anos em 5, a sua plataforma de desenvolvimento, onde ele diz: vamos dar infraestrutura, vamos garantir infraestrutura para que as empresas internacionais, multinacionais venham para o nosso país. Vamos abrir plataformas de exportação, né? Permitir que eles produzam aqui, empreguem pessoas daqui, mas que vendam, né, para o mercado internacional, né? Isso lá nos anos 60, tá certo? Tranquilo? Então pegaram aí as duas, Getúlio, Juscelino, Getúlio entre 30 e 40, Juscelino entre 50 e 60. Fechou? Vamos lá, características sobre a vegetação do Sudeste. Pessoal, lembrem ali daquele mapinha que a gente pegou de vegetação original, tem lá no slide, tem na apostila de vocês, né? E vamos acompanhar ali conforme a legenda, né? Ó, as primeiras três que a gente pode citar aí. Mata dos Pinhais, ela é uma vegetação característica mais do sul, né? Então ela vai acontecer aonde? Ali na divisa do Sudeste com a região sul, né? E em áreas de Planalto, né? Em pontos isolados de Planalto, entre São Paulo e Minas Gerais. Então, na divisa de São Paulo com o Paraná e em algumas manchas ali nos Altos Planaltos de São Paulo e Minas Gerais, né? O que é a Mata dos Pinhais? Gente, são coníferas, são árvores adaptadas a um clima mais frio, né? Um clima onde os invernos são mais rigorosos. Segundo ponto aí, a segunda vegetação que a gente pode falar do Sudeste, a vegetação de Caatinga, que também é uma vegetação de borda da região. Se a Mata dos Pinhais é a borda sul, a Caatinga está lá na borda norte, né? No extremo norte de Minas Gerais. É uma vegetação que a gente vai encontrar com mais intensidade, né, em maior área, no Nordeste, mas também pega ali um cantinho do Sudeste, né? O que acontece ali? Vegetação xerófita, né, cactos, onde você tem plantas adaptadas a muita seca, né, a pouquíssima água disponível o ano todo, tá certo? Essa região onde acontece a Caatinga, ali no extremo norte de Minas Gerais, é chamada de Vale do Jequitinhonha. É uma das regiões mais pobres de Minas Gerais, uma das que tem os piores indicadores também, se for pensar em nível nacional, né? Então, essa região ali do Vale do Jequitinhonha é onde acontece a Caatinga no Sudeste. Vou mudar minha cabeça de lugar aqui para descobrir o texto. Vamos lá, terceira vegetação é a vegetação do Cerrado. Cerrado, que no Sudeste também acontece bastante, mas ainda assim, né, é uma vegetação de borda, né, que pega ali a borda do Sudeste com o Centro-Oeste. O Cerrado ele é predominante no Centro-Oeste, né? Então ele acaba sendo ali, ele entra pelo interior de São Paulo, pega um pedacinho de Minas, mas ele acaba sendo uma vegetação característica do Centro-Oeste mais do que do Sudeste. Porém, o que você tem ali de característica interessante na vegetação do Cerrado? Vegetação arbustiva, né? Galhos de forma retorcida, árvores longe umas das outras, a gente chama de árvores esparsas, né? Uma aqui, outra lá na frente, outra ali, você não tem aquela mata fechada igual nas florestas, né? O Cerrado ele é bem mais aberto. Ele é uma transição entre uma floresta e uma pradaria, um campo, né? Ele tem a perca da densidade da vegetação, embora seja tenha muita biodiversidade. No sentido da floresta, ele perde diversidade, ele perde densidade, né? Então é isso, né? Encontra-se ali, ó, entre a região da Serra da Canastra, que é interior de Minas Gerais, e no interior de São Paulo e Minas. Fechou? Vamos lá pro próximo. Baixar minha cabeça aqui de novo. Olha lá, ó, campos de altitude. Onde que acontece, gente, campo de altitude? Em altitude, onde você tem as maiores altitudes do Sudeste, lá na Serra da Mantiqueira, né? Num grande planalto ali próximo ao litoral, certo? É onde você vai ter a ocorrência de campos de altitude. Campos de altitude, como o nome já diz, é um campo, ou seja, uma vegetação de gramínea rasteira que acontece nas regiões planálticas, tá certo? No caso, na Serra da Mantiqueira. Mata Atlântica que já foi enorme, né? Se a gente pegar ali, ela acontecia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Hoje, essa mata está reduzida aí a uma fração entre 3% e 7% do total que ela já possuiu, né? E nessas manchas, o que a gente encontra, né? Floresta densa, igual a vegetação da floresta amazônica, só que
em uma latitude diferente. Lá a gente está próximo do Equador, né? Aqui no sul, sudeste, né? E no litoral do Nordeste, a Mata Atlântica ela está em uma latitude diferente, tá certo? Mas também é uma floresta densa de grande biodiversidade, né? Que foi, infelizmente, amplamente desmatada pelo processo de povoamento. Né? Por que, professor, que ela foi amplamente desmatada? Porque ela estava ali mais na borda. Né? É a primeira vegetação que os colonizadores encontram. Então, para ocupar a região do litoral, para ocupar essa faixa primária, né, do território, eles tiveram que derrubar a floresta. Né? Poderia ter feito processo de reflorestamento em algumas áreas? Poderia. Acredito que vão fazer em algumas áreas. Mas a gente perdeu, né, boa parte, quase toda, a cobertura original da Mata Atlântica por conta, né, dessa intensa urbanização onde ela existe. Tá bom? Terceira vegetação do slide, aí, a vegetação litorânea, que pode ser dividida em duas. Né? Restingas, que são aquelas moitas, aquelas pequenas gramíneas que ocorrem na faixa de areia próximo da praia, né? Elas são importantes para segurar o movimento das dunas, para isso não ser tão violento, para as dunas não avançarem tão para dentro do continente. Então ela é uma vegetação de contenção. E o mangue que ocorre quando o rio, na sua foz, né, no seu final, encontra com o oceano. O mangue é uma situação peculiar porque a água do rio onde encontra o mar fica salgada. Então você tem plantas que se desenvolvem ali naquela área de várzea, na beirinha do rio, né, adaptadas ao sal na água. A gente chama de plantas halófitas. Então no mangue a gente tem plantas halófitas e na restinga a gente tem plantas rasteiras para proteger as dunas. Fechou? Vamos lá para os climas agora. Vou mudar minha cabeça de lugar de novo. Vamos lá. São os climas predominantes da região sudeste. Vamos lá, então os primeiros três. A gente pega ali, ó. Clima tropical semiárido, clima tropical de altitude e clima subtropical. Gente, volta lá, pega a associação do clima e da vegetação. Clima tropical semiárido, ele vai estar associado com a caatinga. Clima tropical de altitude vai estar associado com os campos de altitude. E o clima subtropical vai estar associado com as coníferas, né? Com a mata dos pinhais, ali no caso da região sudeste. Né? Então você tem a vegetação e o clima do extremo norte, a vegetação e o clima do extremo sul e a vegetação e o clima das áreas planálticas mais altas. Então o que é o clima semiárido? Predominantemente seco. Né? O nome já diz semiárido, ele é quase árido. Então ele é muito seco e quente, né? Com chuvas escassas o ano todo. Ele só não é o clima árido porque ali chove um pouco mais. Né? Você tem uma diferencinha de pluviosidade para definir o que é um clima árido, o que é um clima semiárido. O clima árido, para você ter ideia, chove no máximo 100 mililitros por ano de chuva. E no semiárido, no máximo 300. Então, o semiárido ele tem uma quantidade maior de chuva por ano, mas mesmo assim é muito baixa. Né? Tropical de altitude. Gente, altitude. O que vai acontecer com a temperatura? Vai ficar mais amena. Né? Quanto mais alto, mais frio. Então, os verões nessa região de tropical de altitude são mais amenos, enquanto os invernos são mais rigorosos. Né? O que acontece com as chuvas? Por conta da localização próxima do litoral, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Então você tem ali, sempre com a chegada de massas de ar úmida, você tem a distribuição, a ocorrência de chuvas naquela região, justamente porque ela está próximo do litoral, tá certo? Subtropical, pessoal, vamos lá. Ó. Verão curto com temperaturas elevadas e inverno bastante rigoroso. Né? A gente está falando ali de um clima abaixo dos trópicos, portanto, o inverno ele começa a ter mais rigor, né? Chuvas bem distribuídas, podendo ocorrer geadas. O que é geada? É a formação de névoa, neblina, a ocorrência de neve, né, de flocos de neve, né, o amanhecer com algumas superfícies congeladas. Isso aí é a tal da geada que pode acontecer nos invernos do clima subtropical. Opa, vamos lá. Mudar. Opa, não era isso que eu queria mudar? Era isso aqui. Vamos lá. Clima tropical úmido. Gente, tropical úmido e clima tropical semi-úmido. Os dois são muito parecidos. Né? O que acontece com
Qual que é a única diferença? A questão da umidade, né? A gente fala aí, ó, tropical úmido, tropical semi-úmido. No que a umidade vai repercutir? Quantidade de chuvas e amplitude térmica. Um clima que é levemente menos úmido vai ter uma amplitude térmica um pouco maior, né? Então vamos lá ver, ó. Clima tropical úmido. Clima quente com umidade bem distribuída ao longo do ano, invernos a menos. É um clima tropical, ele não vai ter um inverno tão intenso, né? O tropical, o inverno é ameno e o verão é forte. O subtropical, o verão é ameno e o inverno é forte, né? Só lembrar dessa chavinha aí. Estação úmida mais prolongada, ou seja, você tem uma umidade presente, né? Uma parte mais extensa do ano com chuvas presentes. E o clima tropical semiúmido, clima quente, com umidade bem distribuída ao longo dos anos, invernos a menos. Até aí, tudo igual, né? Mas olha lá, apresenta uma amplitude térmica relativamente maior do que o tropical úmido. Então, a diferença, né, do semiúmido para o úmido é a amplitude térmica e a quantidade de chuvas. No tropical úmido, você tem uma estação úmida, ou seja, chuvas prolongadas. No tropical semiúmido, você tem uma amplitude térmica maior, né? Essas são as dicas aí para diferenciar um do outro. As bacias hidrográficas do Sudeste. A gente tem 4 bacias hidrográficas que são importantes. 2 delas, né, são litorâneas, bacias ligadas aí aos pequenos rios do litoral, e 2 delas são mais interiores, né, que vão pegar os rios da parte planáltica e algumas planícies, algumas depressões periféricas que você tem ali para dentro do território do Sudeste. Vamos lá para ver quais são, galera. Então, ó, Atlântico Leste se estende do Nordeste até o... se estende pela porção Nordeste de Minas Gerais. Vai pegar a linha divisa, né, com a Bahia, né, e ela vai abranger naquele pedacinho ali o famoso do Vale do Jequitinhonha, que eu falei para vocês que é uma região onde você tem o clima semiárido, onde você tem a vegetação de caatinga, né? Então, a bacia hidrográfica que você tem ali denominada de Atlântico Leste, que são rios menores, né, pega essa região ali. Atlântico Sudeste vai pegar o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo, né, além de um pedacinho de Minas Gerais, tá certo? Compreendem 2 rios ali que são importantes, o Rio Doce e o Paraíba do Sul, tá certo? Então, olha lá, ó. No Atlântico Leste, o rio importante é o Rio Jequitinhonha. No Atlântico Sudeste, os rios importantes são o Rio Doce e o Rio Paraíba do Sul, né? Sempre tem que lembrar aqui quais são os rios importantes. Ó, no leste é o Jequitinhonha, no sudeste o Rio Doce e o Paraíba do Sul, belezinha? E aí a gente tem as 2 bacias hidrográficas mais famosas, né? A bacia hidrográfica do Paraná, que vai pegar ali, ó, o Rio Tietê, o Rio Paranapanema, o Rio Paraná, né? O Rio Paranaíba, né? São todos rios muito importantes e muito grandes ali do interior de São Paulo. Alguns vão fazer divisa com outros estados, né? E que você tem ali instalado naquela região hidrográfica grande potencial hidrelétrico, né? Tanto de navegação no Tietê, você tem ali a hidrovia Tietê-Paraná, né? Que também tem algumas eclusas para conseguir deslocar os navios de uma altura maior para uma altura menor, ou vice-versa. Mas você tem também grande capacidade de produção de energia elétrica instalada, né? É a maior capacidade de produção de energia elétrica instalada do Brasil, é na região ou na bacia hidrográfica do Paraná, tá certo? E a bacia hidrográfica do São Francisco, um pedaço dela está na região sudeste, né? Ela vai pegar o que ali, ó? Um pedacinho do estado de Minas Gerais, né? Onde você tem a nascente do Rio São Francisco, que fica ali na Serra da Canastra. Então, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, ela começa no sudeste, começa em Minas. Fechou? Então vamos lá. Vou passar aqui para a gente ler só. Que foram as entradas e bandeiras, né? Agora falando um pouco mais sobre a colonização, ali voltando no tema inicial da nossa aula, que foi a colonização. O que são as entradas e bandeiras? Só para a gente definir, né? Saber, deixa eu ver aqui se está rolando o tempo, tá. Saber quem foi o quê, né? Então, gente, entradas e bandeiras basicamente são a mesma coisa. Só que, né? E a mesma coisa que é? São pessoas contratadas, colonos ou imigrantes, ou mercenários contratados
ou pelos portugueses, pela coroa portuguesa, ou por grandes proprietários de terra, né? Senhores de engenho, cafeicultores, donos de minas, tá certo? Então, entradas eram do governo, né? Pessoas contratadas ou oficiais do governo que, a mando da coroa, iam buscar pedras preciosas ou indígenas. Iam lá no meio do mato caçar índio ou ouro. As bandeiras eram expedições particulares. Então tem essa diferencinha, entradas era do governo, bandeiras eram particulares, né? Qual era a opção, qual era a intenção das duas? Procurar ouro, procurar pedras preciosas e procurar índios, tanto para capturar quanto para exterminar, né? Se o índio demonstrasse alguma resistência, ele era exterminado. Vamos lá, disserte brevemente sobre a formação e ocupação dos estados de Goiás e Mato Grosso. Galera, agora aí a gente já entra no último capítulo, né? O capítulo 10 que a gente estudou agora recém. Falar um pouco então sobre o povoamento de Goiás e de Mato Grosso. Tá fresquinho aí na memória de vocês, né? Seguinte, como que começou os dois e como eles foram desvinculados, né? Como eles foram criados. Mesmo processo, é muito semelhante, né? Tá se buscando ouro, pedras preciosas, assim como foi descoberto lá em Minas Gerais. Eles pretendiam encontrar também em outras regiões. Isso acaba acontecendo tanto em Goiás quanto em Mato Grosso, né? Isso no final ali do século XVII, entre meio e final do século XVII, tá certo? Esse processo de encontrar, né, garante com que em algum momento essas duas grandes territorialidades ali, Goiás e Mato Grosso, se desmembrem da grande província de São Paulo, né? São Paulo estava ali mais para o litoral, Goiás e Mato Grosso, elas vão se formar no interior. Então, em 1748, tanto Goiás quanto Mato Grosso se desmembram, né, e se transformam em territórios independentes da capitania de São Paulo, tá certo? O que acontece nas duas também? Você tem uma histórica queda do comércio de minérios, de ouro, e, paralelamente, uma ascensão da atividade agrícola e pecuária, né? Ela acompanha o processo de mineração e depois ela substitui essa atividade como atividade principal da região. Então começa-se com a criação de garimpos, com a implantação de garimpos, e depois esse declínio, né, da economia do ouro, das pedras preciosas, garante que a atividade agrícola e a atividade pecuária tomem um lugar naquele território. Vamos lá. Importante aqui, ó, de lembrar pra gente é que tanto Goiás quanto Mato Grosso acabam sendo divididos em algum momento, né? Eles eram estados muito maiores, isso aí é importante da gente lembrar. O estado do Mato Grosso é dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em 1977. Então, a região sudeste passa a ter Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Em 1960, né, você tem a criação de Brasília, a criação do Distrito Federal, né, que vai ser lá em Goiás. Em 1988, você tem o desmembramento do estado de Goiás em Goiás e Tocantins passando a fazer parte da região norte. Então você tem 3 acontecimentos ali que vão alterar a definição do estado, né? Primeiro a criação de Brasília, 1960, né, com o Distrito Federal. Depois, em 77, o desmembramento de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul. E, em 88, o desmembramento de Goiás, em Goiás e Tocantins indo para a região norte. Vamos lá. Analise os acontecimentos que motivaram e a consequência da formação de Brasília. Então, vamos lá. Brasília foi construído pelo Juscelino Kubitschek, a gente já falou ali nos anos 60, né? Qual era a intenção do Juscelino? Ele queria, além daquela iniciativa de modernizar, industrializar, ampliar o potencial energético e logístico do Brasil para atrair empresas, ele queria povoar o país, ele queria criar novos horizontes de povoamento. O que ele fez? Propôs a construção de uma cidade, de uma capital federal, no interior do país, praticamente no centro, né? Bem próximo ali de todas as regiões praticamente, no interior de Goiás, no que é hoje chamado de Distrito Federal. Então ele inaugura essa capital federal planejada, né, construída
Todas as ruas já tinham um projeto anterior à sua fundação, né? Ela foi construída, pensada naquele conceito, tá certo? Só que aconteceu uma coisa que não é que não esperavam, mas que foi espontânea, né? Os trabalhadores, a mão de obra que levantou Brasília acaba não conseguindo residir dentro da capital, porque era muito caro, e vai morar nos arredores, né, daquela grande cidade, daquela grande capital, formando o que a gente chama de cidades satélites. As cidades satélites mais Brasília formam hoje o Distrito Federal. Outro ponto legal foi que, a partir de Brasília, o Juscelino construiu, né, durante seu governo, e no próximo também, deixou obras para serem feitas, ligando Brasília às principais capitais do país, né? Ligando a Goiânia, ligando a Belém, ligando a Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Acho que, se não me engano, Curitiba também. Então você tem ali as rodovias radiais que acabam ligando parte dos estados, né, os principais estados da época, e dinamizando essa circulação de bens e pessoas para o interior do país. Olha, já acabou. Que coisa. Pessoal, então é o seguinte. Fica assim, né? Essa aí seria a nossa última questão, a questão 10. São 2 questões só do capítulo 10. Se ficou com alguma dúvida, dá uma lida no material que vocês têm ali anexado no Clipe Escola. Basicamente é a mesma coisa que está aqui, né? Eu só gravei o vídeo falando para vocês. Seguinte, teremos uma aula ao vivo na próxima semana. Já está agendado ali, né? Está marcado. Espero que não tenhamos nenhum problema. Tragam as dúvidas de vocês para a prova para esta aula ao vivo, né? Para a gente tirar com relação aos trabalhos, com relação às questões, né? Para a gente tirar nessa aula ao vivo, que já tem horário marcado. Eu não vou lembrar de cabeça qual é o nosso horário, mas já está marcado já há muito tempo, né? Só a gente dar uma olhadinha ali, tá bom? Então é isso. Fiquem bem. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Ô, amiguinho.